Hoje é a palavra da segunda metade do Salmo 22. O texto de hoje fala sobre a ressurreição do Messias Jesus, fala sobre a obra de salvação após essa ressurreição e fala sobre o resultado dessa obra de salvação. Então, como ele fala? Hoje vamos entender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre a ressurreição do Messias Jesus. No texto de hoje, Salmo 22, 19 e 21. Diz: Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, e a minha preciosa vida, do poder dos cães. Salva-me da boca do leão, sim, tu me respondeste, livraste-me dos chifres dos bois selvagens. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Agora, esta palavra é a oração que o Messias Jesus oferece na cruz, em meio à morte iminente. A súplica: não te afastes de mim e move-te depressa para me ajudar. Apressa-te, mostra muito bem a situação em que o Messias Jesus se encontrava. Ainda assim, mostra uma confiança e convicção absolutas em Deus, de que o Senhor é a minha força e ajuda. Salva-me da boca do leão, sim, tu me respondeste, livraste-me dos chifres dos bois selvagens. Aqui, esta boca do leão, chifres dos bois selvagens, simboliza a ameaça à vida pelas forças que se lançam para matar o Messias Jesus. Ou seja, isso indica que a ameaça à vida pelas forças que se lançam para matar o Messias Jesus é como um leão ou um boi selvagem, de modo que, se não houver ajuda de Deus, seria impossível escapar. Contudo, Deus certamente salvará o Messias Jesus de tal ameaça à vida. Ou seja, ele ouvirá a oração do Messias Jesus e responderá. Além disso, o que esta palavra quer dizer é que as forças que se opõem ao Messias Jesus são como leões ou bois selvagens, seres que não são diferentes de animais. O que você acha? Podemos ver que aqueles animais selvagens nunca conhecem a Deus e também não buscam a Deus. Podemos ver que agem segundo o instinto selvagem apenas para encher o ventre nesta terra e para satisfazer a ganância e o desejo. Assim como isso, todas as forças que se opõem e ameaçam o próprio Messias Jesus são como esses animais. Também aqui, respondeste, ou atendeste, significa responder, retrucar, e foi usado no perfeito profético, expressando uma convicção futura. Ou seja, no futuro, Deus certamente salvará o Messias Jesus daqueles que são como a boca do leão e os chifres do boi selvagem. Falando isso novamente, ele o fará viver novamente da morte. Ou seja, está profetizando sobre a ressurreição do Messias Jesus. Sendo assim, o que aconteceu com essa profecia da ressurreição? Podemos confirmar que tal profecia se cumpriu exatamente através de Jesus, cerca de 1000 anos após a proclamação da palavra do texto de hoje. Ou seja, vendo o Novo Testamento, podemos confirmar que Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e faleceu por volta das 15 horas. Podemos ver que os soldados que estavam lá perfuraram o lado de Jesus com uma lança para confirmar sua morte mais uma vez. Depois disso, podemos ver José de Arimateia levando o corpo, envolvendo-o em lençol limpo e colocando-o em um túmulo novo, e realizando o sepultamento ao rolar uma pedra para fechar a entrada do túmulo. O que aconteceu depois disso? Em Lucas 24, 1-6. Diz: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram as especiarias que haviam preparado e foram ao túmulo. Viram que a pedra tinha sido removida da entrada do túmulo e, entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam perplexas com isso, de repente 2 homens com roupas resplandecentes se puseram ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Está dizendo que Jesus viveu novamente daquela morte. Ou seja, podemos confirmar que Jesus viveu novamente com um corpo espiritual de ressurreição. O corpo de Jesus ressuscitado era um corpo que podia simplesmente atravessar lugares fechados ou aparecer novamente. Não, podemos ver que, depois disso, Jesus apareceu a Saulo na estrada de Damasco, apareceu no templo e apareceu quando o barco estava em perigo de naufrágio no mar. Não, podemos confirmar que, desde então, Jesus apareceu diante de inúmeras pessoas na nossa história cristã.
Por exemplo, podemos confirmar que ele aparece ainda hoje entre os santos da Igreja Subterrânea da Coreia do Norte e entre os santos árabes islâmicos. Podemos confirmar que, ainda hoje, inúmeras pessoas testemunham que presenciaram a manifestação de Jesus. Ou seja, podemos confirmar que a profecia da ressurreição que aparece no texto de hoje se cumpriu exatamente através de Jesus. Em segundo lugar, fala sobre a obra de salvação do Messias Jesus após a ressurreição. No texto de hoje, Salmo 22, 24. Diz: Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vocês que temem o Senhor, louvem-no. Todos vocês, descendentes de Jacó, glorifiquem-no. Temam-no, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui, irmãos, congregação pode-se dizer que explicam um ao outro de forma complementar e suplementar, o que se refere à multidão, à reunião do povo de Deus. Então, por que o Messias Jesus está chamando o povo de Deus de irmãos? Porque o Messias Jesus, como Filho de Deus, pode ser considerado primogênito, e nós, o povo de Deus que recebeu a salvação, podemos ser considerados filhos adotivos de Deus, ou seja, filhos de Deus. Não é assim? Podemos confirmar que todos nós, o povo de Deus que recebeu a salvação, ao chamarmos Deus de Pai, estamos confessando que somos filhos de Deus. Ou seja, o Messias Jesus, após ressuscitar, irá aos seus irmãos e anunciará sobre Deus, sobre a salvação que Deus realiza, e também sobre o julgamento, o céu e o inferno. Não, anunciará sobre o poder, a autoridade, a sabedoria e a grandeza de Deus que realiza a salvação. Além disso, não apenas isso, mas louvará e exaltará a Deus no meio daquela multidão, daquela reunião. Em outras palavras, o Messias Jesus está dizendo que continuará a realizar a obra de salvação após a ressurreição. Então, como ele a realizará? Vocês que temem o Senhor, louvem-no. O Messias Jesus, após ressuscitar da morte com um corpo espiritual, permaneceu nesta terra por 40 dias e depois ascendeu. Depois disso, podemos ver que Jesus envia o Espírito Santo entre os que creem e, através disso, continua a realizar a obra de salvação. Às vezes estabelecendo evangelistas para chamar novos santos, às vezes estabelecendo pastores e mestres na igreja para ensinar a palavra. E podemos ver que, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ele age e guia para que ela saiba e entenda, para que essa pessoa possa conhecer bem e crer firmemente. Podemos ver que ele faz saber e entender, dizendo: Simona, você deve temer ao Senhor Deus. Deus é aquele que vive e age ainda hoje. Todos vocês, descendentes de Jacó, glorifiquem-no. Temam-no, todos vocês, descendentes de Israel. Aqui, todos os descendentes de Jacó, todos vocês, descendentes de Israel, refere-se ao povo de Deus escolhido por Deus desde a eternidade para ser abençoado, ou seja, aqueles que serão salvos pela fé no mérito do sangue do Messias Jesus. Ou seja, Deus outrora prometeu a Jacó, no val de Jaboque, que abençoaria Jacó e seus descendentes unidos a ele, e que vocês são os descendentes daquele Jacó e os descendentes daquele Israel. Em outras palavras, vocês são o povo de Deus e os filhos de Deus escolhidos por Deus e preparados para receber a bênção. Tal povo de Deus deve, por direito, dar glória a Deus e temer a Deus. O Messias Jesus ensinará através do Espírito Santo: Simona, você é o povo de Deus e o Filho de Deus preparado para receber a bênção. Portanto, você deve, por direito, viver para Deus, para o nome de Deus, para a glória de Deus. E como mais o Messias Jesus ensinará? Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Aqui, ele refere-se a Deus Pai. Ou dizer, o Messias Jesus está dizendo que ensinará sobre Deus Pai através do Espírito Santo. Então, como ele ensinará? Ele ensinará: Simona, quando você estiver passando por dificuldades, deve confiar em Deus. Deus de forma alguma é alguém que ignora sua dor e sofrimento. Pelo contrário,
Deus é alguém que se alegra com o seu clamor e lhe responde. Assim, o Messias Jesus está dizendo que continuará a realizar a obra de salvação após a ressurreição. Por fim, fala sobre o resultado daquela obra de salvação após a ressurreição do Messias Jesus. No texto de hoje, Salmo 22, 25-28. Diz: De ti vem o meu louvor na grande congregação, pagarei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o coração de vocês viverá para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Pois o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Aqui, este chamado grande congregação pode-se dizer que é uma grande reunião, um grande ajuntamento, que se refere à reunião da igreja ou à reunião do povo de Deus que vai a Deus para prestar culto. Também aqui, meu louvor pode ser o louvor sobre mim, o hino sobre mim, a glória sobre mim, o que significa que o louvor sobre mim, a adoração sobre mim, a exaltação sobre mim, a gratidão sobre mim, etc., que flui no meio da reunião do povo de Deus ou no meio daquele culto, tudo veio de Deus. O que isso significa? Aqui, este veio de Deus significa que a causa, a origem disso tudo está em Deus. Ou seja, isso é porque, desde o princípio, Deus estabeleceu o plano de salvação e, chegando o tempo, enviou a mim, seu Filho unigênito, conforme aquele plano de salvação, para ser crucificado e morrer vertendo sangue, salvando assim o seu povo. No Evangelho de João, diz o seguinte sobre isso. Em João 17, 6, 7. Diz: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste vem de ti. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste vem de ti. Jesus está dizendo que o louvor e a glória que recebe daquele povo foram todos dados por Deus. Desta forma, devido ao resultado da obra de salvação do Messias Jesus, o povo de Deus que foi salvo passará a louvar ao Messias Jesus, confessando que ele é o meu Deus. E como será o resultado daquela obra de salvação? Pagarei os meus votos na presença dos que o temem. Aqui, os que o temem refere-se ao povo de Deus que não apenas crê que Deus existe, mas crê que Deus o salvou ao enviar o seu único Filho unigênito para ser crucificado e morrer vertendo sangue. Ou pode-se dizer que são aqueles que creem no mérito do sangue de Jesus Cristo. Também aqui, meus votos refere-se à aliança de redenção feita desde a eternidade entre Deus Pai e Deus Filho. Ou seja, refere-se à aliança de que Deus Pai estabeleceria o plano de salvação para salvar aqueles que caíram no pecado, na morte e na perdição. Então, Deus Filho viria a esta terra vestindo um corpo de carne e morreria crucificado vertendo sangue para redimir todos aqueles pecados. Então, Deus Pai faria esse Deus Filho viver novamente daquela morte. E então, Deus Filho ressuscitaria, ascenderia e enviaria Deus Espírito Santo para realizar aquele plano de salvação. Também aqui, pagarei, ou cumprirei, tem o sentido de ser íntegro, ser perfeito, completar. Ou seja, o Messias Jesus, ao continuar a realizar a obra de salvação após a ressurreição, tornará íntegra, tornará perfeita e completará aquela aliança de redenção que fez com Deus Pai desde a eternidade. Falando novamente, ao salvar o povo de Deus escolhido desde a eternidade através da obra de salvação, ele tornará íntegra, tornará perfeita e completará aquela aliança de redenção que fez com Deus Pai desde a eternidade. E como fala sobre o resultado daquela obra de salvação? Os pobres comerão e se fartarão. Aqui, este pobre, ou humilde, refere-se àquele que conhece a sua própria insuficiência e carência, aquele que percebe que é um pecador que não tem outra escolha senão morrer eternamente devido ao pecado. Então, como são os orgulhosos? Os orgulhosos pensam que são, por si mesmos, justos, íntegros e bons. Por isso, eles pensam que, mesmo que Deus exista e mesmo que haja o julgamento de Deus, eles mesmos entrarão no céu. E, portanto, eles nunca creem no Messias Jesus, mas são, ao contrário, aqueles que o ignoram e o desprezam. No entanto, os humildes, por serem aqueles que percebem e sabem que são pecadores que não têm outra escolha senão morrer eternamente, passam a buscar a Deus e estão abertos para aceitar e crer no Messias Jesus enviado por Deus. Por isso,
quando essas pessoas ouvem o Evangelho, ficam tão comovidas que se arrependem e o aceitam com gratidão. Não, elas se alegram tanto com este Evangelho que o aceitam de bom grado, comem e comem novamente, ficando fartas. Aqui, comer refere-se a aceitar e crer plenamente no conteúdo do Evangelho. Por exemplo, em João 6, 53-54. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui, comer e beber refere-se a aceitar e crer em tudo de Jesus exatamente como é. Ou seja, crer que Jesus é Deus Filho que veio a esta terra vestindo um corpo de carne, e crer que, ao morrer crucificado vertendo sangue, ele perdoará todos os pecados de todo aquele que crer nisso, fará dele povo de Deus e o guiará para aquele céu. Isso é o mesmo no texto de hoje. No texto de hoje também, comer refere-se a aceitar e crer plenamente no conteúdo do Evangelho. Além disso, tal pessoa ficará farta. Aqui, ficar farto indica que, naquela salvação, ela não será nem um pouco abalada e será firme. Ou seja, ao aceitar e crer plenamente no conteúdo do Evangelho, aquele que crê no mérito do sangue de Jesus Cristo certamente obterá uma salvação abundante e generosa, não, uma salvação sólida e inabalável. E como será o resultado da obra de salvação? Louvarão ao Senhor os que o buscam. Aqui, os que o buscam refere-se à pessoa que vai a Deus e clama em meio à dor, à futilidade e ao lamento da vida que qualquer um está passando. Não é assim? A nossa vida, qualquer um desde aquele jardim do Éden, recebe a condenação devido ao pecado e vive em meio a todo tipo de dor, sofrimento, lamento e queixa. Além disso, vivendo assim, pode-se ver que qualquer um cai naquela perdição eterna, naquele lago de fogo eterno do inferno. No entanto, o povo de Deus preparado desde a eternidade por Deus para receber a bênção passa a buscar a Deus e a clamar naturalmente, não, instintivamente, em meio a tal vida. E tal pessoa, ao crer no mérito do sangue do Messias Jesus Cristo, escapa daquele pecado, morte e perdição e passa a louvar a Deus. Não, como resultado da obra de salvação do Messias Jesus, muitos do povo de Deus que buscam a Deus escaparão do pecado, da morte e da perdição ao crerem no mérito do sangue do Filho unigênito e passarão a louvar a Deus. E como será o resultado da obra de salvação? O coração de vocês viverá para sempre. Aqui, esta palavra coração na Bíblia costuma representar os órgãos internos do corpo humano ou a personalidade espiritual. Especialmente, nos Salmos, esta palavra muitas vezes se refere ao corpo espiritual da ressurreição do Messias Jesus. E isso é o mesmo aqui. Aqui também, esta palavra refere-se ao ser transformado, à nova pessoa nascida de novo pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, vocês são o povo espiritual de Deus pertencente àquele céu, que recebeu o perdão dos pecados e obteve a vida eterna pela fé no mérito do sangue de Jesus Cristo, e agora, chegando o tempo, passarão a viver eternamente vestindo aquele mesmo corpo espiritual de ressurreição que o Messias Jesus. E como será o resultado da obra de salvação? Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Aqui, confins da terra, todas as famílias das nações, refere-se a todos os povos deste mundo. Ou dizer, não apenas aquela terra de Canaã, mas até as pessoas que vivem na África e na Amazônia, todas ouvirão o Evangelho, e então, elas irão a Deus, e lembrando e comemorando aquela maravilhosa salvação que Deus realizou, louvarão e exaltarão a Deus. Não, devido à obra de salvação do Messias Jesus, todas as tribos deste mundo voltarão chamando o nome de Deus, e louvarão e exaltarão a Deus. Por que é assim? Pois o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Agora, no início desta frase, foi usada a conjunção hebraica que, falando sobre a razão pela qual todas as tribos deste mundo louvam e exaltam a Deus. Aqui, reino significa poder real, reino, referindo-se ao reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é propriedade de Deus, Deus é o dono, e Deus dirige e governa. Falando isso novamente, o fato de nós, povo de Deus,
podermos entrar no reino de Deus é apenas porque há a permissão de Deus, é a graça de Deus e a soberania de Deus. Ou seja, é porque Deus enviou o seu Filho unigênito e o fez morrer crucificado vertendo sangue, para que ele removesse todos os pecados de todo aquele que crer nisso, fizesse dele povo de Deus, o salvasse e o controlasse e guiasse para que pudesse entrar no reino de Deus. Não. Porque Deus é o Rei do reino de Deus, nós, povo de Deus que recebeu a salvação, devemos, por direito, louvar e exaltar a Deus. Além disso, a razão pela qual todas as tribos deste mundo, ou seja, nós, povo de Deus que recebeu a salvação, louvamos e exaltamos a Deus é porque Deus é o governante das nações. Ou seja, é porque Deus é aquele que dirige e governa todos os povos deste mundo. Em outras palavras, todos os assuntos da nossa vida estão nas mãos de Deus. O sofrimento, a tribulação, a doença. Todos os meus assuntos estão sob a direção e o governo de Deus. Portanto, é muito natural que nós, povo de Deus que recebeu a salvação, louvemos e exaltemos a Deus. E como fala sobre o resultado da obra de salvação do Messias Jesus? No texto de hoje, Salmo 22, 29 e 31. Diz, todos os ricos da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode reter a sua vida. Uma posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir e anunciar a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Todos os ricos da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode reter a sua vida. Se traduzirmos esta frase literalmente, pode-se dizer, todos os gordos da terra comerão e adorarão, todos os baixos como o pó também se prostrarão diante dele, e aquele que não pode salvar a sua alma. Aqui, ricos, ou gordos, refere-se à classe nobre deste mundo, à classe alta, aos poderosos, aos ricos. Também aqui, baixos como o pó refere-se aos pobres, aos plebeus ou à classe baixa, o que pode ser considerado uma expressão em contraste com os ricos que aparecem antes. Também aqui, aquele que não pode reter a sua vida refere-se a todas as vidas que não têm outra escolha senão cair naquele lago de fogo eterno do inferno devido à sua corrupção e depravação. Ou seja, esta palavra agora é que, devido à obra de salvação do Messias Jesus, seja alguém que se tornou importante neste mundo, seja alguém pobre, todas as vidas que não podem salvar as suas próprias almas, todas virão diante do Messias Jesus. Em outras palavras, sem distinguir nação, homem ou mulher, jovem ou velho, e sem diferenciar classes, todas as pessoas adorarão a Deus pela fé no Messias Jesus. Uma posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir e anunciar a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aqui, posteridade refere-se aos descendentes espirituais da fé. Também aqui, justiça refere-se à justiça de Deus que Deus concede àqueles que creem no mérito do sangue do Messias Jesus. Ou seja, esta palavra agora é que, devido à obra de salvação do Messias Jesus, descendentes espirituais da fé continuarão aparecendo e servirão a Deus. Além disso, eles propagarão e falarão eternamente sobre o Deus que os salvou. Então, o que eles propagarão e falarão? Isso é, eles propagarão e falarão sobre a justiça de Deus concedida aos pecadores. Ou dizer, eles testemunharão e propagarão sobre o mérito do sangue de Jesus Cristo. Não, eles propagarão e testemunharão sobre a salvação que Deus planejou desde a eternidade e realizou e cumpriu através do seu Filho unigênito. Então, o que aconteceu com essas profecias? Vemos que tais profecias estão conosco agora. Tais profecias, que foram proclamadas através dos lábios de Davi há 3.000 anos, ainda estão sendo realizadas e cumpridas através do Messias Jesus, que veio a esta terra há 2.000 anos, morreu crucificado vertendo sangue e ressuscitou como um corpo espiritual 3 dias após o sepultamento, como podemos confirmar plenamente. Livraste-me dos chifres dos bois selvagens. Jesus. Obrigado. Grato. Eu te amo. Creio que Jesus é Deus Filho que veio a esta terra vestindo um corpo de carne para nos salvar. Creio que, ao crermos no mérito do sangue do Senhor Jesus Cristo, recebemos o perdão de todos os pecados e nos tornamos povo de Deus para entrar naquele céu. Não, creio que, no tempo do fim deste mundo,
viveremos para sempre vestindo o mesmo corpo espiritual de ressurreição que o Senhor. Abençoe-nos para que sejamos aqueles que vivem olhando para aquele céu e esperando por ele. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.